Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, povo de Deus, tudo bem? Glória a Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja Deus. E os nossos dias de culto são domingos, quartas e sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Eu vou trazer para vocês a palavra de Deus neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. E eu peço a vossa preciosa atenção. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é outro motivo. Então vamos ouvir a palavra de Deus neste momento para nós adquirirmos conhecimento. Eu vou ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo do 29 ao 31, que eu trago como tema como águias. É o título dessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 e 31. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Glória a Jesus. Os jovens se cansarão. Louvado seja Deus. Agora veja. E se fatigarão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E os jovens certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas, como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui foi o profeta Isaías, louvado seja Deus. Glória a Jesus, profetizando sobre o povo de Deus. Deus usando o profeta Isaías. Glória a Jesus. Pois bem, então, o versículo sagrado começa dizendo: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu li o versículo 29. Eu vou dar umas explicações aqui, algumas explicações, e depois passarei para o versículo 30, tá certo? Pois bem, o Espírito Santo diz para nós que Deus dá vigor ao cansado, louvado seja Deus, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Dá vigor. A primeira palavra logo desse versículo já começa dizendo dá. Deus é um Deus que dá. Ele não tira nada de ninguém. Louvado seja Deus. Tem pregadores que dizem que Deus dá e Deus tira. Não, senhor. Se Deus, louvado seja Deus, tira algo de você, se tira, que ele não tira não. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, seria melhor que não desse, né? Porque você já imaginou, por exemplo, vou fazer uma comparação. Glória a Jesus. Uma mãe ou um pai dá um brinquedo para uma criança, louvado seja Deus. Ou dá um pirulito, ele fica feliz na vida, louvado seja Deus. Você já pensou que no momento que a criança pega aquilo ali, louvado seja Deus, a mãe ou o pai vai e toma e não dá mais? Aquela criança vai ficar chorando, se esperneando, louvado seja Deus, chateada. Então era melhor que não tivesse dado. Então Deus não tira nada de ninguém. Louvado seja Deus. O versículo sagrado diz: dá vigor, Deus dá robustez, energia, é isso que quer dizer a palavra vigor, robustez, energia. Deus dá, louvado seja Deus, ao cansado, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você que já disse, eu não vou para a igreja hoje não, ou você não foi ontem para a igreja porque disse, eu estou muito cansado, estou muito cansada. Você não sabe o que você perdeu.
Louvado seja Deus. Você não sabe o que você perde quando você deixa de ir para a casa de Deus. Nem para o cansado tem desculpa, ó, porque o próprio Deus diz que dá vigor, dá robustez, dá energia ao cansado. E o pai diz isso, né? O filho, lá em Mateus 11, 28, ele fez um convite para quem está cansado. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então nem para quem está cansado tem desculpa. Porque Deus dá vigor, dá robustez, dá energia para o cansado. E quando a pessoa deixa de ir para a casa de Deus, já pensou o que a pessoa perdeu? Louvado seja Deus. Dá vigor ao cansado e multiplica. Está vendo? Deus não tira nada de ninguém. Deus dá e multiplica. Existem 4, louvado seja Deus, operações de contas, como nós sabemos, né? Louvado seja Deus. 2 é de Deus, 2 é do diabo. A de Deus é somar e multiplicar. Tá vendo? Ó? Ele dá e multiplica. A do diabo é diminuir e dividir. Louvado seja Deus. Dá vigor ao cansado e multiplica. Bendito seja Deus. Ou seja, acrescenta. Tá vendo? Então essa é a conta de Deus. Acrescenta. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus, o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. O que é multiplicar? A palavra multiplicar quer dizer repetir. Escute bem para você aprender. A palavra multiplicar quer dizer repetir um número tantas vezes quantas são as unidades, louvado seja Deus, de outro. Isso é o que quer dizer a palavra multiplicar. Glória a Deus. Quer dizer, crescer em número. Louvado seja Deus. Propagar-se. Esses são os significados da palavra multiplicar. Quer dizer, desenvolver extraordinária atividade. Glória a Jesus. Então, isso é o mínimo que Deus faz pelos filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Louvado seja, ou seja, multiplica as forças dos que estão fracos e desanimados. Bendito seja o nome de Deus. Está vendo o quanto Deus é maravilhoso? Louvado seja Deus. Ele não quer ver o seu povo fraco. Ele não quer ver o seu povo desanimado, de maneira nenhuma. Ele quer ver o seu povo firme e forte, de cabeça erguida, louvado seja Deus, servindo a Ele, louvando, bendizendo o seu santo nome. Bendito seja o nome de Jesus. Aí no versículo, louvado seja Deus, 30, diz, os jovens se cansarão, louvado seja Deus, e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Olha aí o que diz, ó. Os jovens se cansarão, bendito seja Deus. Ou seja, até os jovens, né? Pessoas novas, de quem tem muita força, muito vigor, muita resistência, até esses jovens, louvado seja Deus, diz o versículo sagrado, se cansarão. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E se fatigarão. Está vendo? Se cansarão e se fatigarão. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, os jovens se cansarão e se fatigarão. Quer dizer, e perderão as forças. Louvado seja Deus. Agora escute. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Glória a Deus. Que nem eu já disse, perdem as forças, ficam exaustos. Louvado seja Deus. Agora ouça. E os jovens, quer dizer, os valentes fraquejam e caem. Olha aí, ó. Os jovens certamente cairão. Tá vendo? Glória a Jesus. Mesmo sendo jovens, estando em pleno vigor, louvado seja Deus, sendo valentes, resistentes, chegam até fraquejar e cair. Glória a Jesus. Mas esse versículo aqui está se referindo a quem não serve a Deus. Então não importa se eles são velhos, se são novos, louvado seja Deus. Correrão, se cansarão, se fatigarão, cairão, louvado seja Deus. Agora escuta o versículo 30. Mas, aqui que está a diferença.
Bendito seja o nome do Senhor. Mas os que esperam no Senhor, louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Essa palavra esperam aqui não é o que muitas pessoas entendem. Quando se fala esperam, louvado seja Deus, no Senhor, louvado seja Deus, muitos cristãos se lembram logo e citam o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer para vocês que quem disse isso foi o salmista Davi, né? Você sabe disso. O salmista Davi, louvado seja Deus, ele não era nova criatura. Escute bem, o salmista Davi não era nova criatura. O salmista Davi não era salvo. Ele esperava, aguardava a salvação. Ele mesmo foi quem disse. Ele aguardava a salvação. O salmista Davi, louvado seja Deus, não era nascido de novo. Louvado seja Deus. O salmista Davi foi da velha aliança. Foi antes do Calvário. Nós somos da nova aliança. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Somos novas criaturas. Temos o Espírito Santo de Deus conosco, que Jesus Cristo enviou. Louvado seja Deus. Então agora, louvado seja Deus, quando se fala em esperar, muitos cristãos pensam que o esperar é esperar em todos os sentidos. Não, louvado seja Deus. Nós devemos esperar em Deus no sentido de fazermos uma oração a Ele, louvado seja Deus, glória a Jesus, a respeito de, por exemplo, a respeito de vender uma casa, a respeito de comprar uma casa, a respeito de se mudar de um lugar para outro. Nós devemos esperar em Deus no sentido de, louvado seja Deus, a pessoa que está querendo se casar, pedindo uma namorada, um namorado, louvado seja Deus, um esposo, uma esposa, aí sim, aí ora a Deus e fica esperando em Deus, aguardando o sinal, louvado seja Deus. Mas quando se trata, glória a Jesus, quando se trata de doenças, de enfermidade, louvado seja Deus, de fracasso e de derrota, não é esperar em Deus, é usar o poder no nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Jesus Cristo disse, eis que vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então, quando se trata de doença, enfermidade, fracassos, derrotas, louvado seja Deus, não é esperar em Deus, é usar o poder de Deus, entrar em ação, paralisar a ação do diabo, expulsar a doença no nome de Jesus, expulsar a enfermidade, determinar a cura, chamar a saúde à existência e tomar posse da vitória. Então, precisa entender que é para não misturar as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Mas os que esperam, essa palavra esperam aqui, quer dizer, os que confiam, louvado seja o nome do Senhor. Mas os que confiam no Senhor, sempre, louvado seja Deus, é uma coisa contínua, louvado seja Deus. Mas os que confiam no Senhor, lá no Salmo 125, o próprio salmista Davi disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Veja que ele não disse os que dizem que confiam no Senhor. Veja que o versículo aqui também não diz, mas os que dizem que confiam no Senhor, não. O versículo aqui diz, mas os que confiam. Não é os que dizem que confiam, não é os que acham que confiam, louvado seja Deus. Não. É os que confiam mesmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abala. O cristão que confia em Deus, louvado seja Deus, ele não se abala com o diagnóstico de uma doença, de uma enfermidade, ainda que ela seja grave. Ele não se abala, louvado seja Deus, com uma notícia ruim. Não, ele está firme. Está confiante em Deus, louvado seja Deus, que ele é vitorioso, que o Senhor Jesus Cristo é com ele, é com ela, louvado seja Deus, e que vai levantar a bandeira da vitória e enfregar na cara do diabo em nome de Jesus. Mas os que confiam no Senhor, sempre, glória a Jesus, renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Ou seja, essa pessoa, glória a Deus, que confia em Deus, renovarão, quer dizer, ela se destaca entre os demais que não confiam. Ela se destaca entre os que dizem que confiam. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, as suas energias. Renovarão. Está vendo? Os que confiam no Senhor renovarão.
não pedirão a Deus para Deus renovar, não. Renovarão através de quê? Através da confiança que tem em Deus, através da palavra de Deus, através da oração. A pessoa se renova, louvado seja Deus, em Deus, é claro. Glória a Jesus. A própria Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nós que temos que se fortalecer nele e não pedir para ele nos fortalecer. Louvado seja Deus. Às vezes nós pedimos, né? Glória a Jesus. Mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Agora escute. E subirão com asas. E subirão com asas. Ou seja, eles voam nas alturas como águias. E subirão com asas como águias. Tem uma vírgula aqui, eu vou dar uma paradinha. Os que confiam no Senhor, eles subirão, eles não descerão. Tem cristão que ele só cresce para baixo, igual o rabo de cavalo, só desce para baixo. Ao invés de ele subir, ele só faz descer. A Bíblia Sagrada diz que nós somos cabeça e não cauda. A cabeça, ela pensa, ela raciocina, ela determina, louvado seja Deus, ela toma as decisões, a cauda só faz se arrastar no chão. Então, ó, os que confiam no Senhor, louvado seja Deus, renovarão as suas forças. E depois de renovar as forças, não fica em casa batido, não fica em casa detido, vencido, não. Subirão, louvado seja Deus. Subirão, tomarão uma decisão, uma atitude, louvado seja Deus. Subirão subirão com asas como águias. Glória a Deus. Eu vou dar uma pequena explicações aqui, porque temos uma vírgula aqui na palavra águias, é para dar uma paradinha. Águias. Apesar de nós que somos servos do Senhor, sermos ovelhas de Cristo, louvado seja Deus, aqui nós somos comparados com uma águia, não como um cabrito, não como uma tartaruga que anda bem devagarzinho, quase parando, não como uma preguiça que fica parada ali no canto, sem tomar rumo, sem tomar decisão. Louvado seja Deus. Somos comparados com águia. A águia, ela é símbolo de sabedoria. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o diabo procura verter as coisas. Você sabe disso. O diabo ele procura verter as coisas de Deus. Glória a Jesus. Antigamente, por exemplo, quando uma coisa dava errado, você sabe disso. Antigamente, quando uma coisa dava errado, as pessoas diziam: deu zebra, né? Glória a Deus. O diabo foi e verteu, deu águia. Louvado seja Deus. Águia é símbolo de sabedoria, não de derrota. Mas o diabo foi e verteu as coisas, louvado seja Deus. Ele é atrevido, louvado seja Deus. Ele faz o máximo que puder para tentar ludibriar a minha mente, a sua e a nossa. Louvado seja Deus. Para fazer nós descrer da palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mas ele só consegue se nós deixarmos. Glória a Jesus. Subirão com asas como águia. Louvado seja Deus. Eu quero falar algumas coisas sobre a águia aqui, por exemplo. Porque a Bíblia nos compara com a águia. Louvado seja Deus. A águia, meus amados irmãos, para você ter uma ideia, o primeiro voo da águia, sabe quantos metros? Chega a atingir 1000 metros. O primeiro voo dela, o primeiro voo dela, louvado seja Deus, chega a atingir 500 metros. O primeiro. O segundo voo da águia chega a atingir 1000 metros. Louvado seja o nome de Jesus. Isso o segundo voo. Louvado seja Deus. O terceiro voo da águia, você pode dizer, atinge 1500. Não, o terceiro voo dela atinge 2000 metros de altura. Só subindo, né? Só subindo, tá vendo? Glória a Deus. O primeiro voo dela atinge 1000 metros. O segundo, louvado seja Deus, atinge 2000 metros. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Desculpe. O primeiro voo da águia atinge 500 metros. O segundo voo atinge 1000 metros. O terceiro voo atinge 2000 metros. Bendito seja o nome de Jesus. Para você ver como a águia é potente. Louvado seja Deus. A águia chega, meus amados irmãos, ao todo ela chega a atingir 10.000 metros de altura. Para você ver.
Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E nós somos comparados a águia. Isso não quer dizer que nós vamos subir no sentido também de até 10 mil metros de altura. Louvado seja Deus. Para você ter uma ideia, a águia ela voa 90 km por hora. Ela é rápida, não é? 90 km por hora. Louvado seja Deus. Tem cristão que está devagar, está quase parando. E milhares já pararam. Já estacionaram. A águia não. Louvado seja Deus. A águia não para, é veloz. Louvado seja o nome de Jesus. A águia, meus amados irmãos, ela consegue ver a uma distância de 8 quilômetros. Louvado seja Deus. 8 quilômetros. Louvado seja Deus. Aproximadamente, glória a Deus, glória a Jesus, 8 mil metros. Bendito seja Deus. A águia, bendito seja o nome de Jesus, meus amados irmãos, a águia, quando ela pega uma presa, para você ter uma ideia, veja como nós somos comparados a uma águia. A águia, quando ela pega uma presa, bendito seja o nome de Jesus, ela come o melhor da presa que ela pega e o resto ela deixa para os urubus. Bendito seja o nome de Jesus. Não é interessante isso, né? A águia, um animal, louvado seja Deus, ela quando pega a presa, repito, ela come o melhor e o resto ela deixa para os urubus. Lá em Isaías, louvado seja Deus, tem muitos cristãos que está vertido da águia. Ele está o oposto. Ele está comendo coisa de terceira qualidade. Glória a Jesus. Ele está indo para a feira, louvado seja Deus, no finalzinho do dia, para comprar aquelas coisinhas baratas, aqueles saquinhos de batata, aquela ruminha de macaxeira, aquelas comidas já mole, um pouco estragadas, não sabe? Louvado seja Deus. Enquanto a águia come o melhor e deixa o inferior para o urubu comer. E lá no livro do profeta Isaías, glória a Jesus, no capítulo 1, no versículo 19, o Senhor Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes. Quem é que não quer comer o melhor? Quem é que não quer desfrutar do melhor? Da melhor roupa, do melhor calçado, louvado seja Deus, do melhor transporte, louvado seja o nome de Jesus, da melhor casa. Quem é que não quer desfrutar? Agora, nem todos conseguem. Observe o que diz a palavra de Deus. Se quiserdes, o primeiro passo é querer. Porque Deus não dá nada obrigado a ninguém. Jesus foi curar um cego. Primeiro ele perguntou: o que queres que eu te faça? O cego estava me ligando. Se o cego tivesse dito: Senhor, eu quero uma esmola. Eu não tenho nada em casa. Eu quero uma esmola para comprar alguma coisa para comer. Judas era o tesoureiro. Ele mandava Judas pegar lá no caixa. Judas pega lá no caixa e dá para ele. E você, vamos embora. E o Senhor deixava ele cego. Porque ele quis uma coisa inferior. Mas o cego foi esperto. O ceguinho foi, apesar de cego, mas foi sábio. Ele aproveitou a oportunidade, louvado seja Deus, e disse: Senhor, eu quero ver. Porque, louvado seja Deus, ganhando uma esmola hoje, gasta ainda hoje mesmo e amanhã precisa pedir esmola de novo. Ele quis a vista, a saúde, a visão de volta, porque não precisava mais mendigar nada de ninguém. Iria trabalhar, pronto. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem muitos cristãos que querer ele quer. Olha, o versículo diz: se quiserdes, mas olha a segunda palavra que Deus diz no profeta Isaías, 1,19. Se quiserdes e me ouvides. O me ouvir aqui é se quiserdes e me obedecerdes. É o que muitos cristãos não fazem, é obedecer a palavra de Deus. Como que vai desfrutar do melhor? Louvado seja o nome de Jesus. Como que vai desfrutar? Aleluia. Do melhor namorado, da melhor namorada, da melhor esposa, do melhor esposo, da melhor casa, do melhor transporte, do melhor calçado, da melhor roupa. Como? Se não obedece a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Diz o versículo sagrado. Talvez você diga: mas pastor, mas eu obedeço e não estou desfrutando dessas coisas.
o obedecer, louvado seja Deus, se quiserdes e me ouvides, e me obedecedes. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu e você usamos a fé, nós estamos agradando a Deus, estamos obedecendo a Ele. Porque, louvado seja Deus, a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Glória a Jesus. Por isso que você não conseguiu ainda. E se continuar assim, não vai conseguir. Louvado seja Deus. Tem pessoas que eles vivem de esperança. A esperança é bíblica? É. Mas a esperança é para o futuro. A esperança olha para o futuro, enquanto a fé olha para o passado. Olha para o que foi feito no Calvário. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, glória a Jesus, a águia, ela, para você saber mais uma coisa sobre a águia ela faz a casa dela na rocha. Nós devemos fazer a nossa casa espiritual na rocha que é Cristo, na palavra de Deus. Glória a Jesus. Jesus contou lá em Mateus 7,24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que construiu sua casa na rocha. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, a águia, louvado seja Deus, quando ela está com 40 anos de idade, o bico da águia, louvado seja Deus, ela fica encurvado. Louvado seja o nome de Jesus. E agora? Como é que ela vai se alimentar? Como é que ela vai fazer as coisas? Louvado seja Deus. Mas você sabe o que ela faz? Ela vai para uma rocha e renova o bico dela. Louvado seja Deus. Como fosse a rocha, como fosse um esmeril, sabe? Ela renova o bico dela na rocha. É doloroso, louvado seja Deus. Esse processo é doloroso, louvado seja Deus. Mas ela, apesar de já ter 40 anos, depois que ela renova o bico dela, ela ainda vive mais 30 anos. Faz quanto? 70. A Bíblia lá no Salmo 90, no versículo 10, diz: a duração da nossa vida, o tempo da nossa vida é de 70 anos. Louvado seja Deus. Mas isso é o mínimo. Havendo vigor, chega a 80. E outras pessoas ainda chegam a mais. Deus, isso quer dizer o quê? Que Deus nos deu longevidade. Longevidade é vida longa. Está escrito lá no Salmo 91, versículo 16. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. E em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, nos fala sobre Moisés. A Bíblia Sagrada diz que Moisés morreu com 120 anos e seus olhos não escureceram, não ficaram embaraçados, louvado seja Deus. Ele não perdeu a visão, nem perdeu o vigor, as suas forças, louvado seja Deus. E conosco? É diferente? Não. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Não, ele é o mesmo. Lá em Malaquias diz: eu, o Senhor, não mudo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Pois bem, glória a Jesus. Subirão como asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo para todo sempre. Então, meus amados irmãos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela vossa preciosa atenção. Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu coloco mensagem 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados, tá certo? Divulgue esse trabalho, compartilhe. Louvado seja Deus. Ajude o pastor e deixe o link, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.